Olá, bem-vindos ao canal Matemática e Aviões. E desta vez faremos mais uma demonstração na matemática. Você saberia me dizer o porquê a derivada da função ln de x é 1 sobre x? Então, nesse vídeo, nós faremos essa demonstração bastante interessante. Para isso, vamos introduzir os conceitos importantes que servem de base para essa solução. Então, dada uma função f, dizemos que a função derivada é dada por f' de x, que é igual ao limite de um certo parâmetro h tendendo a zero, de f de x mais h menos f de x sobre h. Essa é a chamada razão incremental. Segundo conceito importante, o limite fundamental exponencial. O número e, que é o 2,71, uma dízima não periódica, um número racional, é dado por esse limite aqui, ó. Quando x está tendendo ao infinito, o limite de 1 mais 1 sobre x elevado a x, esse limite se aproxima do número e, que é o 2,71, e assim vai. Mas nós podemos reescrever esse limite de outra forma, que é fazendo uma mudança de variável. Se nós chamarmos 1 sobre x de t, então perceba que quando o x tende ao infinito, o t tende a zero. A gente reescreve esse número e, como sendo o limite de t tendendo a zero de 1 mais t elevado a 1 sobre t. E por fim, nosso terceiro conceito importante para essa solução é a propriedade de logaritmos, que já está demonstrada aqui no canal, no vídeo, salvo engano, uma questão de função inversa do IME. Então você pode procurar aí, caso você tenha dúvida nessa propriedade de logaritmos. No futuro a gente pode tentar demonstrar por que esses limites são iguais ao número de Neper ou número de Euler, né? O 2,71, inclusive com a ajuda computacional, por exemplo, com a linguagem C, mostrando essa convergência. Então, a propriedade de logaritmos é o ALN de x é igual a ln de x elevado a a. Basicamente isso que nós vamos utilizar para resolver este problema. Então vamos começar a nossa solução aqui, ó. Nossa função é f de x igual a ln de x. Muito bem, então a gente quer calcular f' de x, então a gente vai usar o conceito importante número 1. Então vou até colocar aqui uma seta com o número 1, quer dizer que a gente está usando o conceito importante número 1. f' de x será igual ao limite de h tendendo a zero de, só pegar aqui a régua, de h tendendo a zero, do f de x mais h. Só que o nosso f de x é o ln de x, então fica ln de x mais h menos o f de x, que é o ln de x. Bom, então essa aí é a razão incremental para a nossa função. Tá, mas como é que a partir disso a gente vai chegar que essa derivada é 1 sobre x? Então, faltou um conceito importante, mas não tem problema. A gente coloca ele aqui agora, que é o seguinte conceito importante. ln de a menos ln de b é igual a ln de a sobre b. Então a gente vai usar nessa expressão aqui esse conceito importante também. Então, continuando o nosso cálculo, a gente pode dizer a seguinte coisa aqui, que f' de x é igual ao limite de h tendendo a zero de, veja só, quem faz o papel do a? X mais h. Quem faz o papel do b? O x. Então, aqui embaixo fica h, beleza? Então vai ficar ln de x mais h sobre x.
Perceba que a gente pode dividir todo mundo aí por x, né? Então vai ficar 1 mais h sobre x. Então isso aqui é igual ao limite de h tendendo a zero. Vou colocar a régua aqui de novo. Sobre h de, veja só, ln de 1 mais h sobre x. Meus amigos, nesse momento aqui, é importante a gente ter uma certa sacada, que é forçar o aparecimento de uma estrutura parecida com isso aqui. Ah, e uma observação importante, né? A gente tem que respeitar o domínio da função. Então perceba que esse limite que a gente está calculando é sempre pela direita. Por quê? O domínio da função ln de x será x pertencente aos reais, tal que esse x seja maior que zero. Maior ou igual que zero, né? Então, a gente está sempre calculando esse limite pela direita. Isso é uma observação importante. Bom, então a gente quer forçar o aparecimento de alguma estrutura aqui parecida. Veja, está muito mais próximo do de baixo do que o daqui de cima, porque aqui a gente tem 1 sobre x. De fato aqui a gente tem 1 sobre x, né? Porque é mais h sobre x. Então fica... Vamos tentar forçar essa estrutura aqui de baixo, que ela vai ser mais agradável. Então como é que a gente faria isso? Ó, vamos fazer. Faça h sobre x igual a t. Então, o que a gente tem? Que o nosso h é igual a t vezes x. E vamos lá. Se o h tende a zero, para quando que tende o t? Então, t vai tender a zero também, porque h tende a zero. Veja, se o h tende a zero, aqui vai ficar zero. Então, o t necessariamente também está tendendo a zero. Então, a gente tem essa condição aqui. Então, a gente está mudando, né? Fazendo uma mudança de variável. Então, fazendo isso, vocês vão perceber que o problema acabou. Então, continuando aqui no próximo quadro, nós temos que o f' de x será, portanto, o limite. Agora, como a gente mudou a variável, não é mais h, t tendendo a zero, de... Só colocar aqui mais para baixo, para não ficar tão tumultuado. T tendendo a zero, de o h. Aqui embaixo no denominador seria o h, então é t vezes x. T vezes x. Do ln de 1 mais h sobre x. Só que h sobre x é o próprio t. Então, muito bem, meus amigos. A partir desse momento, o problema acabou, né? A gente só vai manipular isso aqui e vai concluir que esse limite é 1 sobre x. Então, como é que a gente vai fazer isso? Ó, veja só como é simples. Vai ser o limite de t tendendo a zero de 1 sobre x vezes 1 sobre t ln de 1 mais t. Por que eu escrevi dessa maneira? Só para facilitar o conceito importante de número 3 que nós estamos utilizando aqui. Então agora eu vou utilizar o conceito 3, inclusive vou colocar aqui uma seta. Utilizando aqui o conceito número 3, conceito importante número 3. Então a gente vai ganhar aqui o f' de x é igual ao limite de t tendendo a zero de 1 sobre x vezes ln de 1 mais t elevado a 1 sobre t. E olha só que legal. A gente conseguiu a estrutura do conceito importante número 2, que é justamente aqui, ó, 1 mais t elevado a 1 sobre t.
A gente está perto, hein? Estamos perto. Vamos prosseguir nossos cálculos aqui. Bom, como é um produto, o limite do produto é o produto dos limites. A gente pode quebrar. Então, o f' de x, se somente se, né, na verdade, vai ser igual ao limite de t tendendo a zero de 1 sobre x vezes. Aí olha a outra sacada. Como a gente está dentro do domínio da função ln, ela é contínua, né, nesse caso, então a gente pode colocar o limite para dentro da função. A gente pode colocar o limite dentro do logaritmando. Então vai ficar o ln do limite de 1 mais t elevado a 1 sobre t com t tendendo a zero. Então vezes ln do limite de t tendendo a zero de 1 mais t elevado a 1 sobre t. Só que, meus amigos, a gente já sabe do nosso conceito importante que esse limite aqui é igual ao número e. Então acabou o problema, né? Acabou o nosso problema aqui. Vamos lá. Isso aqui, se somente se, isso aqui é o número e. Apagou aqui. Beleza? F' de x é igual a o limite de 1 sobre x com t tendendo a zero é 1 sobre x. Vezes o ln de e. Então a gente tem que é o log na base e de e. Isso aqui é igual a 1. Portanto, isso aqui tudo vai para 1. Então, toda essa conta aqui, ó, vai para 1. Então, vezes 1. Portanto, f' de x é igual a 1 sobre x. Demonstrado dessa forma, uma demonstração bastante interessante de que, quando a gente tem uma função ln de x, a sua derivada é 1 sobre x. Utilizando aí definição formal de limites. Espero ter ajudado vocês e até uma próxima oportunidade. Obrigado!